Meus queridos irmãos, o meu boa noite a todos. É uma imensa alegria juntar-me a vocês nesse final de tarde, início de noite, para compartilhar a palavra do Senhor. Muito me alegra saber que você está aí do outro lado. Paz está comigo, seguindo em frente nessa jornada de compartilhar a palavra de Deus a todos aqueles que encontram nela o sustento e o refrigério para as suas almas. O meu muito obrigado. Depois eu quero citá-los à medida que vocês forem aí se manifestando. Que Deus os guarde. Muito bom. Já temos o irmão Abdenego lá de Recife. Muito obrigado, meu irmão, pela sua audiência. Nosso seminarista, que o Senhor tem preparado para a boa obra do Senhor. E que o Senhor o abençoe poderosamente, meu irmão. Aí, uma boa noite, varão do Senhor. Muito bom saber que você está junto comigo aí, viu? Deus te abençoe. A Rubilene também já está ligada. Que Deus abençoe, minha irmã querida. E os irmãos amados do Senhor que eu vou falando. Aí o meu irmão Francisco Dutra, missionário do Senhor. Arlete Silva, José Roque, presbítero do Senhor. E que o Senhor esteja abençoando vocês poderosamente. Hoje eu trarei um tema muito importante para nós, quando o pouco se torna muito. Na verdade, nessa noite nós vamos refletir a maneira que reagimos com a nossa fé diante de um desafio que julgamos ser impossível. E é isso que eu quero estar compartilhando com vocês, e eu quero convidá-los para que vocês possam abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, aqui no capítulo de número 6, depois de um sermão prolongado, onde Jesus mostra para os seus ouvintes que Ele é o próprio Deus encarnado. Certo que diante da reação dos judeus, o texto então começa dizendo depois disso. E eu quero que você acompanhe comigo, tá bom, queridos, meus amados do Senhor? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, o partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que devia arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Meus amados, nessa noite eu estarei compartilhando com você sobre um tema de fé, a maneira que reagimos em momentos que julgamos ser impossível, fará toda a diferença na solução dos nossos problemas. Geralmente nós vemos os milagres de Jesus, nós acompanhamos o que ele tem feito no meio de nós, mas quando temos que lidar com a realidade da qual nós estamos envolvidos nela, muitas vezes fraquejamos e não colocamos Jesus na equação dos nossos cálculos e julgamos que não será possível. Não é errado fazer contas e ser um bom administrador, mas você nunca pode esquecer de colocar Jesus na equação que você estiver fazendo.
Porque se você tirar Jesus da equação, muitas vezes você vai concluir como esses discípulos, que é muita gente para pouca comida. Ou seja, é impossível, porque 8 meses de trabalho de um trabalhador é o que seria suficiente, e mesmo que tivesse o dinheiro, não haveria onde comprar o pão. Então nós temos aí um problema de padaria, não é nem um problema de pão, porque mesmo que tivesse dinheiro, não teria onde comprar. Nenhuma padaria estava preparada para fornecer pães para 5.000 pessoas. E às vezes nós temos problemas de padaria e não de pão. E nessas horas precisamos confiar no Senhor, colocando o Senhor em nossa equação matemática, e o milagre vai acontecer. E eu quero então, meus amados, seguir com você trazendo aqui algumas lições importantes deste episódio para que seja aplicado na sua vida. Tá bom, meus queridos? Então presta atenção, a carência é uma realidade na vida das pessoas. Aqui nós temos um número, você que gosta de estatística, nós temos aqui pelo menos 5.000 pessoas carentes. Elas estão, o texto nos informa que eles estão seguindo Jesus porque ele operava sobre os enfermos, porque ele operava milagres. A motivação daquelas pessoas, com exceção de uma que eu vou citar no texto, eram motivações daquilo que Jesus poderia oferecer a eles. Pessoas carentes, carências emocionais, carências afetivas, carências financeiras e tantas outras carências que as pessoas estão vivendo nesta hora. E essas pessoas fariam qualquer coisa para obter do Senhor uma resposta ou uma solução para os seus problemas. E essa multidão então apertava o mestre e eles estavam ali seguindo. Então essa realidade, ela é presente no texto. E nós devemos compreender que à nossa volta existem pessoas carentes. E devemos ter cuidado para que não venhamos a viciá-las apenas em atender os seus interesses, e que elas não venham de fato a seguir a Jesus, não pelo que ele pode dar, mas porque o ama e o adora. E aqui nós temos nesse texto um rapaz, ele é chamado aqui de um menino, esse rapaz pequeno, é o único entre aquela multidão que não está seguindo Jesus interessado na comida, porque ele levou a sua. Antes de sair de casa, aquele menino chegou para sua mãe e disse: mamãe, prepara a minha marmita, eu estou indo ao encontro com o Senhor Jesus, eu não tenho hora para voltar, e eu quero levar minha comida, porque eu não estou esperando que ele venha me dar comida, eu estou ali ao seu lado, porque eu o estou seguindo, eu amo, e eu ficarei do teu lado, independente de qualquer coisa. Veja que numa multidão de 5.000 pessoas, nós temos um rapaz, um pequeno garoto, que está ali com a motivação correta. Ele está seguindo Jesus porque o ama verdadeiramente e não por aquilo que Jesus pode lhe dar. Infelizmente, muitas pessoas estão seguindo Jesus pela motivação errada. Estão seguindo Jesus esperando o que ele pode lhe oferecer, em vez de estar seguindo Jesus por aquilo que você pode oferecer a ele com uma adoração viva e sincera a um Deus que nos ama profundamente e nós o amamos também. Essa carência é uma realidade. Apenas um rapaz, apenas um, não estava interessado na comida de Jesus. Lembrando que Jesus já tinha feito outros milagres, alimentado pessoas através do poder, e agora as pessoas estavam ávidas para obter dele esse lanche milagroso, onde todos comiam e ainda sobrava. Então a carência é uma realidade. Representa a carência do coração do homem, sempre querendo mais de Deus, sempre querendo mais das pessoas. Mas só Jesus pode saciar abundantemente. E esse texto mostra que só um milagre é que pode saciar a fome do coração de um homem. Eu quero ainda seguir em frente mais um pouco, mostrando que a carência é uma realidade e que também somos insuficientes em nós mesmos para resolver o problema. Quando Jesus perguntou a Filipe sobre o que poderia ser feito, nós somos informados através dos outros evangelhos que foi proposto que mandassem eles para casa. A solução desse discípulo era uma solução simples: manda eles para casa e eles resolvem o problema por si só.
Pelo menos eles estavam com o coração aliviado, afinal, tinha dado uma boa sugestão e eles que se virassem sozinhos. Mas o texto diz que Jesus sabia exatamente como resolver o problema e estava perguntando a ele apenas para provar. E eu fico imaginando isso, que muitas vezes nós não confiamos o suficiente e criamos então soluções alternativas para um problema que pode ser resolvido se realmente colocamos Jesus na nossa equação. Você que está aqui me ouvindo, talvez diante de um problema, você por falta de fé já pensou várias alternativas e nelas você não considera o milagre na sua vida. E que nesta noite você possa considerar um milagre na sua vida. Que existe de fato outras formas de você procurar um paliativo para resolver o problema, como sugerido por este discípulo. Mande para casa e eles preparam comida lá. Mas Jesus está mostrando que eles mesmos, através da bênção do Senhor, irão alimentar aquelas pessoas. Deus não só resolve o problema, mas Deus tem uma forma correta para resolvê-los. Em Deus é diferente do homem. Os fins não justificam os meios, porque tanto o fim como o meio já foi pré-ordenado pela soberania da graça de Deus na vida das pessoas. Há uma forma correta para resolver as coisas e nós não podemos buscar atalhos. E então eles precisavam considerar Jesus na equação. Eles precisavam, e ali nós temos André, e ele diz aqui no versículo de número 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Veja aqui, André até vê o início de algo que pode desencadear o milagre na vida daquelas pessoas, mas quando ele calcula friamente, sem considerar o milagre de Jesus, ele diz, não vai servir para muitas pessoas. Esses pães não dá para resolver o problema, e muitas pessoas estão agindo assim, já tiraram Jesus da equação. Jesus não faz parte das contas que levarão à solução do seu problema. E quando você junta os pedaços matematicamente, você chega a uma conclusão fria, como foi a de André. Não vai dar para fazer muita coisa. E muitas pessoas estão assim. E que nesta noite você comece a pensar nos seus problemas, considerando Jesus nesse esquema, nesse sistema que vai trazer a solução definitiva para a sua vida. Nunca tire Jesus quando pensar em uma solução. Mas ainda eu quero compartilhar mais diante desse texto tão rico e cheio de significado para todos nós. Uma multidão querendo as coisas, um rapaz não querendo nada, mas foi através deste coração sincero que todos os outros foram alimentados. Eu acredito que o grande milagre da igreja são crentes sinceros, são crentes que estão seguindo Jesus não pelo que ele pode oferecer. Esse é o grande milagre da igreja. Através dessas vidas, grandes multidões serão abençoadas. Seja esse crente, meu irmão, que eu seja este crente, como este rapaz, que segue o Senhor não pelo que ele pode me dar, porque ele já me deu muito. A vida eterna ninguém poderia conquistar, e ele pode te dar esta vida eterna também, e você precisa dela. É uma coisa que você precisa do Senhor. Mas além disso, você só precisa adorá-lo e conter-se no seu coração pela alegria de servir a um Deus tão maravilhoso. E aqui nós temos então mais um ponto, que Cristo é o todo suficiente para resolver qualquer necessidade do coração do homem. E o texto diz que ele mandou distribuir até o quanto eles quiserem. No versículo 11, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Quanto eles queriam. Só Jesus. Não queira atender a sua carência com o seu esposo, com o seu filho, com o seu amigo, porque só Jesus pode atender-nos o tanto que queremos. Isto é algo que só Deus pode fazer por nós.
E nós temos muitas vidas frustradas, pessoas que estão entristecidas aí nas suas casas, porque esperavam do outro aquilo que ele não pode dar. Esperam o carinho de um esposo que ele não pode dar suficientemente, embora ele deve ser carinhoso, isso é um dever de todos nós. Mas a carência do coração do homem, até o quanto queremos, só Deus pode dar. Busque a sua satisfação em Deus, Ele pode preencher o vazio do seu coração inteiramente. Não busque em homens, porque eles não são capazes de fazer. Espere no Senhor, povo de Deus. O Senhor é um Deus que abundantemente pode preencher os nossos vazios e as nossas carências de uma forma poderosa, a ponto de sobrar, a ponto de não querermos mais. E Cristo, esse Deus maravilhoso que temos na equação dos problemas da nossa vida, significa experimentar um milagre. Mas aqueles que tiram Jesus da equação dos problemas da vida sempre chegarão à conclusão de que de fato não dá jeito. Pouca coisa que se tornaram muitas. Então coloque o pouco que você tem nas mãos do Senhor. Talvez você não tenha muito, mas eu garanto a você que é o suficiente para que seja suprido todas as coisas que você necessita quando colocados nas mãos do Senhor. E aquele menino então entregou aquela comida que ele levou para ele, porque não estava esperando isso do Senhor. Entregou como oferta, e essa oferta se transformou em um grande milagre, e todos foram saciados. Isso porque Cristo não está limitado a recursos. Os recursos podem ser poucos, mas o poder de Deus é abundante, e podemos fazer grandes coisas quando colocamos o pouco nas mãos do Senhor. E quando colocamos nas mãos do Senhor, o Senhor entrega de volta. O texto está dizendo que Ele abençoou e entregou aos seus discípulos. Entregue sem medo ao Senhor, Ele entregará de volta. E isso que vem de volta do Senhor, Ele tem um poder de saciar o coração de todos aqueles que necessitam. Não tenha medo, confia no Senhor. Cristo sabe a nossa necessidade e Ele nos abençoa abundantemente. Então, em contraste das palavras de Filipe, para que todos possam receber um pouco, e André, mas que é tudo isso para tanta gente, o texto no versículo 11 disse, tanto quanto eles queriam. Jesus vai muito além da perspectiva sua, Ele vai muito além das perspectivas dos seus discípulos. Enquanto eles viam tão pouco, o Senhor mostrou que eram muito mais, e sobraram, e Ele disse, junte para que fique provado, e para que não sobre, para que não haja desperdício, mas principalmente para que todos vejam que quando confiam no Senhor, as coisas vão dar e sobrar, porque Ele nos abençoa abundantemente. Queridos, nessa noite nós falamos quando pouco se torna muito. Falamos que muitas vezes reagimos negativamente quando calculamos matematicamente a situação da nossa vida. E eu disse que isso acontece porque você não inseriu o Senhor Jesus na equação da sua conta. Nunca o esqueça. Quando estiver fazendo o seu levantamento do que você tem, nunca esqueça que além do que você tem algo muito poderoso, e ele se chama Jesus de Nazaré. E não esqueça de colocar junto da sua conta. Os discípulos não fizeram, por isso concluíram que não ia dar. Mas quando Jesus então ensinou a eles que se eles confiassem nele, ia sobrar e todos iam ser alimentados abundantemente. E aquele jovem, aquele menino que não tinha ido em busca das bênçãos do Senhor, mas apenas amá-lo e adorá-lo, levou sua comida, e por causa disso todos foram alimentados. Eu quero, meu irmão, minha irmã, que você seja essa pessoa. Sirva o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. E eu sei que se você fizer isso, muitas coisas você vai receber, porque Ele ama você e Ele é um Deus poderoso. Mas muitas vezes, mesmo sem saber, estamos seguindo ao Senhor, esperando algo em troca. Saiba que Ele já fez muito por nós, deu a própria vida, e ainda exigimos mais. O que precisamos é confiar e seguir, mantendo o relacionamento de irmão, de amigo, de pai e de filho, e Ele não nos deixará na mão.
Nunca esqueça de colocar o Senhor na equação dos seus problemas. Falamos que a carência é uma realidade e só Deus pode preencher. Falamos que somos insuficientes para resolver, por isso precisamos do Senhor. Cristo é autossuficiente para fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos, porque Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E como é que agradamos a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agradamos a Deus quando cremos, não quando fazemos sacrifícios. Pense nisso e tenha uma noite muito especial, e que esse milagre que aconteceu nas relvas ali perto do mar de Tiberíades aconteça na sua vida nessa noite. Pegue os seus problemas todos e não esqueça de acrescentar na equação da solução o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. E que Deus vos abençoe. Eu quero saudar com muito carinho os irmãos que estão ligados comigo aqui nessa noite, missionários, pastores, irmãos amados, e que talvez nesta hora foram edificados com esta palavra, porque assim como eu, fomos tocados de que os nossos problemas, para resolvê-lo, não podemos esquecer o Senhor na equação da conta que estamos fazendo. Um abraço para o pastor, meu irmão querido J. Francisco, esse amado do Senhor, pastor aqui que foi do sertão, hoje levando uma palavra aí por Mossoró, Eliseu Araújo, pastor na região aí de Pernambuco, que Deus abençoe, e outros irmãos que estavam, o presbítero J. Roque, que estava, e agora é a hora de você dar um toque aí, que eu vejo o seu nome, e eu posso então lembrá-lo e agradecer por tudo. A Cátia Fabiane ali lá em Serra Negra, em Lagoa da Serra, povo abençoado do Senhor, que Deus esteja abençoando aí poderosamente a minha família querida aqui em Caicó, que Deus os guarde poderosamente e que esses milagres estejam acontecendo na vida de vocês. Esse é o meu desejo, tá certo, queridos? E é muito bom saber que você está deste lado aí, para que juntos possamos tomar posse dessa palavra que é viva e poderosa. Não esqueça, os milagres do Senhor Jesus não são coisas do passado. A nossa fé é uma fé muitas vezes matemática humana, humanística, e não consideramos Jesus na equação da solução que Ele tem para nós. Por isso, ponha a sua fé em prática, principalmente quando você for desafiado em uma situação que você julga impossível. É nessa hora que o milagre vai acontecer. Ele já fez isso na minha vida muitas vezes, e eu sei que continuará fazendo e vai fazer isso na sua vida. Pode crer nisso. Vou ficando por aqui e espero encontrar você domingo às 18h30, tá bom, queridos? E lá nós estaremos mais uma vez levando uma palavra do Senhor para o seu coração. Nesses tempos de pandemia, a palavra do Senhor continua relevante e poderosa. Pessoas que estão aí em suas casas, em quarentenas, talvez até com carências espirituais, emocionais, familiares, fraternais. Então busque no Senhor. Ele é um Deus presente e Ele vai atender o desejo do seu coração. Fiquem com Deus e nos encontraremos logo mais no domingo. Fiquem com Deus.